Gostaria até que você falasse um pouco disso, sobre essa utilização do mal de Parkinson, Alzheimer e várias outras patologias. Nós temos resultado problemas de locomoção, como de deficientes físicos que não andam de cadeirantes, né, como são ditos hoje, e mesmo deficientes visuais, todo tipo de deficiência físico-motora ou física ou também neurológica. Você tem alguma perspectiva boa para o telespectador? Sem dúvida alguma, eu acho que essa área da terapia celular, ela é extremamente promissora, né? Inclusive porque nós temos, quando a gente fala de célula-tronco adulta, né, a gente tem que pensar que no nosso organismo, essas células não estão aí por acaso. Quer dizer, quando a gente quebra um osso, esse osso se repara naturalmente, né? Então, quem que está atuando aí nesse reparo? É exatamente a célula-tronco adulta, que já está lá no nosso organismo, mais ou menos com essa função. Então, na hora que, né, a Angélica fala que elas estão sendo promissoras em terapia óssea, eu estou pura e simplesmente ampliando uma coisa que o organismo naturalmente já faz. A nossa pele, ela regenera também naturalmente. O tempo inteiro a gente está perdendo células da pele, está fazendo células da pele. Então, o que a ciência agora aprendeu, vai aprendendo a fazer, é exatamente expandir mais rapidamente, com mais facilidade para outros lugares, essas células, né? Quando a gente vai para o sistema nervoso, a coisa é um pouco mais complicada, exatamente porque eu não tenho a regeneração natural, né? Então, no caso de uma lesão, por exemplo, de uma lesão de medula. Então, de fato, quer dizer, a ciência vai ter que descobrir formas bastante inovadoras para conseguir superar uma coisa que não é só amplificar algum sistema que a própria natureza faça, mas superar isso, né? Mas já se tem tido bons resultados também, tem coisas promissoras com, de novo, o uso de células tronco adultas. Bem, nós temos aqui mais uma participação, Marcos Souza, que é jornalista, colega aqui de Brasília, e ele diz o seguinte: o governo do Distrito Federal criou o programa Fila Zero para diminuir as filas de espera para cirurgias em hospitais da rede pública. Com o uso de células-tronco, não poderíamos diminuir ainda mais a espera de pacientes que passam anos aguardando um órgão para transplante, por exemplo? Uma pergunta para as duas, você começa, Angélica, e depois eu Luiz. Bom, a nossa esperança é que sim, né? Que a gente consiga até diminuir essas filas, fazer com que algumas pessoas saiam dessas filas de transplante e passem a não precisar mais desse transplante. Mas, como eu falei, isso tudo ainda é pesquisa, né? Não existe ainda nenhum tipo de terapia nesse campo de célula-tronco, e então as pesquisas estão apontando no sentido de que provavelmente a gente possa, sim, diminuir essa fila e... No caso essa é a tendência, né? A gente espera que essas pesquisas venham a comprovar isso. Mas não há como prever no tempo isso aí, projetar no tempo, é isso? Não, projetar resultado de pesquisa científica no tempo é uma coisa absolutamente... Isso, é um chute que um cientista, na realidade, não pode fazer, né? Inclusive, a gente viu, por exemplo, quando houve a discussão do uso da célula-tronco embrionária no Congresso Nacional, foi despertada uma esperança enorme numa série de pacientes que, inclusive, faziam pressão lá, o Congresso encheu de cadeirante, né? Muita gente achando que, se fosse liberada aquela pesquisa, rapidamente haveria uma solução e haveria uma cura para eles, quando a realidade é muito diferente, né? Quando a realidade é que demanda toda uma pesquisa e, principalmente, naquilo que se refere às células-tronco embrionárias, que de fato ainda não se tem, né, praticamente nada em lugar nenhum do mundo. Você não tem resultados positivos aí, não é algo que esteja na clínica e em lugar nenhum. Então eu acho que, inclusive, essas pessoas foram um pouco utilizadas, né, nesse sentido. Eu acho que houve uma promessa aí, logo que saiu a lei, houve uma demanda enorme, né? E houve, inclusive, falcatrua, né? Tinha gente vendendo célula-tronco, vendendo tratamento de célula-tronco por milhões, houve gente que pagou isso, tá certo? Achando que, de fato, já existia esse tratamento, teria uma cura e era tudo charlatão, né? Ainda mais, quer dizer, Denise, porque nesse caso aí dos cadeirantes que ocuparam lá o Salão Verde do Congresso nessa época,
Cada caso é um caso, né, ali. São problemas de trauma, são problemas neurológicos também, de outra origem, de outra ordem. Então, é muito difícil você vender uma panaceia para todo mundo, né? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quer dizer, isso não existe. E, aliás, a ideia da panaceia é muito interessante, porque a célula troncoembrionária, ela é prometida como podendo resolver tudo, porque ela é totipotente, né? E, na verdade, quer dizer, eu acho que vai muito na linha da panaceia. O organismo, ele tem necessidades específicas. Então, a célula tronco adulta, que já está mais próxima do tecido que ela vai formar, né? Para aquele caso, ela é mais promissora. Ela pode não servir para outro, mas para aquele outro vai haver outra célula tronco adulta, né? Então, o conjunto de células tronco adultas, eu acho que nos oferece uma possibilidade muito melhor do ponto de vista científico de tratamento do que a célula troncoembrionária. Angélica, você sabe, você teve notícias sobre, foi comentado lá dentro do Ministério, essa utilização de pessoas com necessidades especiais, doentes, como os cadeirantes, que foram utilizados dessa forma na época da tramitação no Congresso Nacional, a qual se referiu a Denise, vocês soube disso? Bom, na verdade a gente soube pela mídia, Soube né? pela imprensa, né? Pela imprensa. Mas não houve nenhuma, Não houve nenhuma em nenhum momento denúncia. também, em nenhum momento também o Ministério foi acionado para que... Não. Porque, Na verdade, o Ministério, depois de toda essa aprovação, o Ministério foi muito acionado por pacientes que, como a professora colocou, queriam a cura das suas doenças a busca do pela célula-tronco, né? E o Ministério, na verdade, não podia responder, não podia atender essas pessoas porque aquilo não era uma verdade, né? A gente apenas estava começando as pesquisas nesse campo. Certo. Denise, para nós encerrarmos essa conversa, eu gostaria que você dissesse da sua expectativa quanto à aprovação ou não, aceitação ou não dessa ação direta de inconstitucionalidade do Supremo. Qual a sua esperança com relação à análise do Supremo? Bom, eu acho que é muito difícil a gente ter uma ideia, né, uma perspectiva de quer dizer, de como vai ser o resultado, porque é uma questão bastante polêmica, né? Eu particularmente penso, né, que a população brasileira vai estar muito mais protegida se essa DIN for aceita, né? Exatamente porque ela coloca, né, o nosso artigo 5º da Constituição como protegendo o ser humano em todos os seus estágios de vida, né? Se por acaso essa DIN não for aceita, vai ficar em suspenso a partir de quando, então, o ser humano é protegido. Muito bem, você acompanhou o debate do Brasil, aliás, o Diálogo Brasil especial sobre células tronco embrionárias que estão sob análise do Supremo Tribunal Federal. Espero que tenha sido do agrado de todos. E não se esqueça que esse programa será reprisado no próximo sábado, às 10 horas da noite. Quarta-feira que vem nós voltamos com uma edição nova. Até lá.